chegando o nosso convidado. No programa de hoje, um nobre de sangue azul. Eu juro promover a liberdade do Brasil. O homem é descendente direto da família imperial. O deputado federal e cientista político. Apesar do momento atual no Brasil, eu acho que o momento atual do Brasil... Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Muito bem, muito obrigado. Ó, pra você seguir o Instagram, LP Braganca BR. LP Braganca, Felipe, né? Que é com LP Braganca BR para você seguir. E tem o livro Os 7 Poderes, o Brasil no século XXI. Quem quer fazer pergunta? Eu quero puxar que amanhã é um dia da proclamação da República. E pelo que eu entendo, você ainda é um monarquista, acha e acredita que o Brasil estaria melhor disso. Então, eu queria que você compartilhasse não só a defesa da monarquia, mas principalmente os motivos, né, que levam... Eu não estou sozinho. Eu e todos os grandes filósofos preferiam a monarquia. É exatamente por uma análise. Agora eu tenho dois motivos. Tem a análise de cientista político e você tem também fatores tradicionais, emocionais, de comportamentais e tal. Então, do ponto de vista simbólico, é fundamental você ter o teu símbolo do país vinculado ao que é a unidade célula-matre do país, que é a família. Então, no fundo, você tem uma personalidade que vive num contexto familiar, cujo todo interesse é entregar um país melhor para a sua prole do que ele herdou. E a mesma coisa na sociedade. Você está sempre querendo melhorar. Aqui a futura geração sempre tem um melhor, está mais estável, está mais rico, está mais próspero, muito mais seguro. Então é mesmo alinhamento eu diria. Você fala em ter uma referência? Alinhamento de valores, alinhamento de incentivos, né? Os dois trabalham pelo mesmo objetivo. Quando você tem uma república, você vê que o objetivo não é bem esse. O objetivo é se manter no poder, enquanto você está no poder, individual, tirar o máximo possível, porque você sabe que aquilo é temporário. Então você cria um incentivo muito pior, na minha opinião, aliás, na experiência, né, das monarquias cristãs, que hoje ainda existem, e as repúblicas, que hoje são massivas. Você tem o maior número de ditaduras, hoje são repúblicas. Vieram com essa ideia de vai ser democracia, vai ser liberdade, vai ser paz, vai ser prosperidade. Boa parte do mundo está em conflito e está sob júdice de um tirano, de um ditador republicano. Essa que é a realidade do mundo. Mas com exceção de Estados Unidos, né? Estados Unidos ainda mantém a democracia, né? É aí que tá. É questionável. Mas eles vão... Então, mas questionável. Você acha que não? Não, eu acho que no nível de representatividade, o sistema norte-americano ele é mais aberto, então você tem mais representatividade. Agora, o que aconteceu nos últimos 150 anos, não 200, mas 150 anos, é que criou lá uma burocracia central massiva no poder federal, e aquilo que de fato comanda os Estados Unidos. Então, os presidentes, eles veem que é alimentado pela permissão dessa oligarquia central. Então, o Trump agora diz que vai meio que facilitar muito mais. Diz que a nova ele vai desarmar essa oligarquia. Isso, esse problema que a gente tem aqui de imposto, desburocratizar essa confusão. Que você acha que ele vai conseguir? Eu acho que ele vai. Primeiro porque o incentivo dele, como ele só tem um mandato, o incentivo dele é entrar com tudo. E eu não vejo ele poupando ninguém nisso aí. Então, eu acho que as estruturas que se criaram fora da Constituição, lembrando, a Constituição norte-americana, não existe exército, não existe FBI, não existe CIA, não existe a assistência social de nenhuma sorte, nada. A Constituição norte-americana é limpa e ele é um constitucionalista, ele é um republicano tradicional do ponto de vista isolacionista, ou seja, ele não mexe, se vocês mexerem com os Estados Unidos, vai levar cacetada, mas os Estados Unidos não vai interferir na sua soberania, é assim que era o republicano tradicional. O democrata já é o contrário, criaram essa burocracia gigantesca, boa parte dela é militar, e querem intervir em todo lugar para fazer novos regimes, impor novos regimes, impor pauta política, pauta econômica. Não é bem isso a missão do Trump, ao menos na linhagem tradicional do republicanismo norte-americano.
Então a gente tem uma mudança aí, um resgate do que era o modelo norte-americano lá no passado. E esse modelo norte-americano, assim, ao menos na sua concepção, ele era anti-poder central. Ele era anti de qualquer espécie, seja monarquia, seja república, ele era completamente local. Ele era a favor das famílias, nas localidades, esse sim, se governando. Tanto que aí que tá. Como é que você rege melhor a população localmente? É num sistema mais republicano. Vamos adotar aqui o termo. O que significa isso? Separação de poderes, você não ter a concentração, você não ter a centralização das decisões, é tudo compartilhado na sociedade, aquilo brota para cima, e aí se precisar coletivizar qualquer coisa, aí o coletivo toma uma decisão, mas é com permissão das comunidades. O que está acontecendo hoje é que esses poderes centrais, eles é que sabem o que tem que fazer, e eles é que definem, olha, a agenda é essa, e fica empurrando essa agenda goela abaixo, de cima para baixo. Então, isso aí. Inverteu-se completamente. Então, mas você acha que essa democracia, porque lá tem muita democracia direta, porque o povo manda, você escolhe até o cara que vai ser diretor da escola do teu filho, escolhe o xerife, o juiz, que é a democracia direta, que é o povo mesmo que manda. Tá bom. Você manda e desmanda, porque lá ainda tem o recall. E isso, se não for bem, o recall de mandato. Você que queria fazer aqui o distrital, né? Exato. O distrital você consegue implementar o recall de mandato para deputado, vereador, que são esses que no fundo deveriam estar fazendo a sua missão princípio de fazer legislação e vistoriar o Poder Executivo, mas como eles não têm um vínculo muito próximo com o eleitor, fica uma coisa distante através do voto proporcional, o eleitor nem sabe quem está elegendo quando vota. Você dá a carta em branco pro político, né? O distrital é o cara que mora no teu bairro. Ele não precisa fazer campanha estadual, ele faz a campanha bairrista. E você conhece o cara, ele participa ali da sua realidade. Então é muito mais efetivo em termos de representatividade, muito mais barato você ter o voto distrital. Não precisa desses fundo eleitoral bilionário que tira recurso de tudo. E você também cria um canal de comunicação direto. Eu me lembro que nos Estados Unidos, onde eu morei já há mais de 10 anos, diferentes momentos, mas se você tem um problema com a tua conta de luz, tua conta de... qualquer conta não saneamento básico, mas enfim, de serviço público, você tem lá o nome do teu deputado distrital. E você bate o fio. Você reclama para ele. Tô sem luz aqui no meu bairro, você reclama pro cara. Marca uma reunião. Marca uma reunião, ou até faz um baixo assinado, fala assim, eu não quero mais você como representante distrital. E quando é distrital, você consegue fazer remoção dos deputados por distrito. Você não precisa convocar novas eleições. No modelo proporcional, você tem que convocar toda nova eleição para ver como é que fica a distribuição proporcional em todo o estado. Mas como funcionaria o recall? Por exemplo, eu votei em você. Só uma parte aqui. No Brasil imperial, o voto era distrital. Só detalhe aqui. Só queria dar essa nuance aqui, voltando ao que o Samidana estava falando aqui. Mas como que funcionaria o recall? Por exemplo, eu votei em você. E não estou feliz com a sua administração. Sim. Você faz um baixo assinado, que é outra coisa que precisa ser regulamentada. Nós não temos regulamentação de baixo assinado, de iniciativa popular. Olha só o quão distante a população está do sistema brasileiro. Quão fechado ele é. Bom, como é que funciona? Você faz um baixo assinado, o baixo assinado atingindo um nível mínimo de assinaturas, você já pode convocar uma nova eleição distrital. Não é que você já tirou o cara no baixo assinado. Você só convoca uma nova eleição. E aí, aqueles que queiram se colocar a pleito, e o próprio que ainda está incumbente pode se colocar a pleito mais uma vez. E aí você tem mais uma eleição. Aí o político fica pianinho, né? Porque ele vai ser disputado. Aconteceu várias vezes. E você acha que dá para implementar isso? Tranquilamente. Mas os cacicão... os caçabe da vida. Os caciques. O cacique, os cacicão, líder de partido, o judiciário, os grandes interesses econômicos nacionais. Que aí acaba o poder deles. Os grandes interesses econômicos internacionais, eles não querem isso, porque isso dá mais poder para a população. O povo. A gente vira Claro, mas... O ideal é a gente ser o patrão. Porque, por exemplo, você tem que pensar o seguinte, a gente não é patrão dos políticos desse jeito. Não. Quem é meu patrão é o Tuta. Tá bom. Se eu não trabalhar direito aqui, ele me manda embora imediatamente. Não tem Fala, Emílio, eu gosto muito de você. Amigo, então
tenho que trabalhar para a empresa, para dar lucro para a empresa e para ele. E tem que respeitar ele. Agora, o político que você vota e, teoricamente, você dá cargo para esse cara, você não manda nele. Não. Por quê? Porque ele nem sabe quem votou nele. É isso mesmo. Então é um negócio que a gente tem que pensar, né? Não. Eu vou fazer o break para a rede de rádio. Agora eu fiquei com medo do patrão. Olá, patrão, tudo bem? Espero que manda um salve. Um salve para o patrão. Fazer o break rapidinho agora. O Luiz Felipe está aqui com a gente, o papo está muito bom. Vai lá, Reginaldinho. Eu queria perguntar, já que você está falando dessa parte de implementar novas questões na política, e você tem um projeto de uma Constituição, uma nova Constituição. Na sua visão, Luiz, por que a nossa Constituição ela está defasada? Lógico, ela é de 1988, ela está defasada. O que o teu projeto mudaria nessas fases eleitorais? E a gente sabe que a nova Constituição depende de quem faz, né? Se é você quem fez, eu acredito que as críticas já imaginam quais são os adjetivos. Mas o que você propõe? Olha, atualizar a Constituição brasileira significa colocar o Estado brasileiro no par dos países civilizados que existem hoje, que já tem essas práticas todas ad nauseam. Então, todos os mecanismos que a gente precisa implementar já existem nos países desenvolvidos há mais de 100 anos. Nós simplesmente abandonamos alguns e nunca pensamos em implementar algumas novidades. Então, você tem isso, você tem voto distrital, você tem toda essa questão de recall de mandato, iniciativa popular, referendo, ou seja, soberania popular de fato. Isso é que é importante, é o poder mais importante, que é o poder de soberania popular. Como é que ele deve ser exercido? Se ele não for regulamentado, você gera caos. Que é gente na rua, é boicote, é sabotagem. Mas quando você regulamenta ele é muito efetivo. Você faz baixo assinado, tá assinatura aqui, ele quer um projeto de lei novo, ou ele quer tirar um governante fora. Então você inverte o sistema. O sistema passa a ser, de fato, de soberania popular e de serviência do Estado. Hoje está ao contrário, né? Hoje é de soberania do Estado e serviência da população. Então a gente inverte isso, é o poder mais importante. E ele também elimina as chances de você ter o que temos no Brasil recorrentemente, que são tiranos. Esses empoderados psicopatas que são eleitos, que acham que eles sabem toda a razão e tal, e vão lá e fazer, não tem nenhuma alma, nenhum coração com relação ao que está acontecendo na população, no país, nada disso, não tem nenhum compromisso, e eles assumem poderes tirânicos e começam a agir em cima, violação Maduro. Exatamente. Agora, se você der poder pro povo tirar quem trai o povo, se o político trai o povo, se você der poder pro povo tirar esse cara, tudo se resolve. Tudo se resolve. Sim. Se você der poder pro venezuelano tirar, tem que dar poder pro povo. Tirar o Maduro, eles tiram amanhã. É isso amanhã, daqui a pouco tivesse a oportunidade. Se tivesse o poder. Exatamente. Por isso que a democracia, ela acabou não funcionando, porque não é mais o poder do povo. Não, é uma ditadura. Pelo povo e para o povo, que era o princípio dela. Não é mais isso. Uma assinatura vale mais do que 100 milhões de votos. E a partir daí também os políticos começam a trabalhar de uma maneira mais efetiva, porque eles sabem que, me colocaram aqui. Se eu tentar dar um Leonardo ou fazer qualquer outra coisa meio que fora do que eu propus pro povo, eu vou sair. Então o cara começa a trabalhar de um jeito mais eficiente. É isso aí. Você veja como é que a gente está defasado nisso. Quando você ter que ter gente na rua, se mobilizando, fazendo aquelas grandes manifestações, é que você vê que você não tem mecanismo civilizado para tirar ou representar aquele pleito. Seja ele um projeto de lei, uma iniciativa, ou parar com uma lei, ou remover um representante, nada disso anda. Então veja que a gente não tem nem regulamentado, projetos de iniciativa popular não está regulamentado. Eu até pedi a relatoria lá do deputado Alfredo Gaspar, falei assim, deputado, vamos lá, porque eu fiz um projeto, pensou em vários outros, e ele é o relator. Falei, vamos lá, vamos com tudo. Bota isso lá na CCJ, temos lá a Caroline Detone, que ela pode representar isso, porque isso é a base, é o início, para você poder ao menos aceitar uma iniciativa popular e você não engavetar. Que é isso que acontece. O cara pega lá milhões de assinaturas, olha, vamos remover aqui um ministro do STF, vamos fazer aqui uma nova lei de anticorrupção e tal. Milhões de assinaturas, aí chega lá um presidente de Câmara e fala, que bonito, legal, põe engaveta. Não gostei. Não gostei, não é agora, não é o momento, o Brasil não está preparado, a população brasileira não sabe de nada e não está adequada ainda a essa realidade. Pronto.
passou aí décadas e não resolvemos os problemas que aquilo lá resolveria. Então a gente precisa desse mecanismo. Está em pauta, botar em pauta. Claro que a gente vai enfrentar todos esses cacicados, partidos e também deputados que pensam dessa maneira totalitária e autoritária pró-Estado e anti-civilização. Então, enfim, quase que um apelo aqui popular para a gente prestar um pouquinho mais atenção nesse mecanismo. Eu acho legal e eu acho também que a gente, quanto mais o parlamento falar, ser claro para a população vai entender, porque eu acho que ninguém está muito feliz. Aí a gente não está vendo uma perspectiva legal para o Brasil. A gente viu esse atentado, se a gente pode chamar de atentado, que é um negócio que até então a gente não via. Frustração, né? A gente não via isso aqui no Brasil, é uma coisa muito, muito esquisita, né? Eu acho que todo mundo, né, com isso que aconteceu ontem em Brasília, todo mundo falou, desespero. O cara falou, pô, isso aqui não é o Brasil, isso aqui, né? Então, frustração individual, você vê que coletivamente ele não tem como, nada está sendo feito coletivamente. Individualmente também não vê nada, então a pessoa que tem talvez algum desequilíbrio ou chegou no momento dela de limite, pronto, ela resolve tomar uma ação individual. Isso que eu acho que é uma infelicidade que acontece. Agora, temos que entender que isso aí é um caso isolado e tem de tudo quanto é jeito, tudo quanto é viés político, está representado todas essas tragédias assim, pessoais que a gente vê, não só como essa que talvez tenha uma nuance mais política, mas tem várias outras, por exemplo, aquele outro que matou a família inteira e tal, e você vê que o cara era também politicamente engajado e do outro lado, né, do lado atual governo, por exemplo. Mas é por isso que a gente não deve politizar isso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: sociedades em que você tem um sistema político fechado, você tem quando você adquire consciência, você gera muita estabilidade. É por isso que os sistemas fechados precisam de povo burro. Sim, claro. O sistema fechado precisa de povo que não se engaja. Claro. O sistema aberto, ele tolera e ele vive da constante revalidação do seu sistema por causa desses sistemas de democracia direta. Como a gente mencionou aqui, até candidatura independente. Não precisa de um partido para ser independente, para ser candidato. Você pode se colocar lá, se tiver se tiver assinatura suficiente que queira a sua candidatura, você submete aquilo, você é candidato independente, fora do jogo partidário. Mas tem que fazer a reforma política, né? Que parece que ninguém quer, mas ninguém quer. É antiga, ninguém quer mexer nesse... Não quer mexer na carreta furacão e os políticos não querem mexer no... Você vê que isso são gargalos, que eles mantêm a rolha nesse gargalo aí com tudo. Botando a mão em cima da rolha ali. Mas qual país que é uma referência para a monarquia? Se você pegar a própria Inglaterra, é constitucional, né? Sim, a monarquia tem um primeiro-ministro, manda, é mais um símbolo, porque também vive crise migratória, tem um monte de problema na Inglaterra que não foram resolvidos. O símbolo familiar, eu acho interessante como você resgatou aqui. Mas onde funciona a monarquia? Qual país que é uma referência e como que a gente poderia fazer? A maioria dos países cristãos hoje que tem monarquia funciona. Então vamos lá, você tem Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suécia, você tem Perdão? Você foi... Suécia, depois você tem Espanha. Aí você tem os países que optaram por serem monarquias, que ainda se mantêm monarquias, e não necessariamente precisavam ser, mas eles optaram por ser, como por exemplo Canadá e Austrália. Canadá e Austrália são monarquias. O chefe de Estado é o monarca inglês. Sim. Outro país que não abriram mão, né? Não abriram mão. Outro país que poucos sabem que é Mônaco, né? Um paizinho pequeno, Liechtenstein, outro paizinho pequeno. E tem um outro país que é curioso, que é Andorra. Andorra fica entre a Espanha e a França. O rei, adivinha quem é? É o presidente francês. Quem foi eleito presidente na França é o rei de Andorra. É o rei de Andorra. Luxemburgo é outro país também que é interessante. Esses países têm um IDH, um índice de vida, um índice de desenvolvimento humano altíssimo. Por que eles têm um índice de desenvolvimento humano altíssimo? Aí você fala assim, porque é da monarquia? Não necessariamente. É por causa da estabilidade, que por enquanto só a monarquia entrega. A estabilidade política e social só a monarquia entrega. A república pode chegar perto, se for muito bem constituída, muito bem desenhada. Eu acho que nenhum Estado moderno de hoje, na minha opinião, depois que a gente fez o exercício constitucional lá da Libertadora, aqueles que estavam em conjunto conosco pensaram assim, puxa vida, isso aqui é uma Constituição para todos esses países.
porque no fundo a gente está pegando mecanismos que funcionam nos países civilizados, já são centenários esses mecanismos, essa separação de poderes e todas essas nuances que existem, e estamos aplicando aqui numa carta constitucional, ao passo que muitos desses países eles evoluíram de uma maneira natural, por atrito, quase perderam a monarquia e depois volta, resgatada a monarquia, recolocam ele lá, mas tem algum freio a mais. E, de certa maneira, ninguém fala de Constituição, não é uma coisa que você fica toda hora falando sobre isso. Mas é fundamental que o Brasil, se tiver a oportunidade de falar sobre a Constituição, que eu acho que a gente precisa tornar isso urgente, nós temos que adotar as melhores práticas que já existem nos Estados modernos. Não podemos ficar aqui de novo isolados, como a gente sempre foi nos últimos 100 anos. A gente é isolado politicamente, isolado economicamente, isolado socialmente. Então o mundo está conversando e a gente está aqui olhando para o próprio umbigo, achando que o que a gente faz é o jeito certo. A nossa Constituição, lá do Pedro I, é o que? É 24, né? 1824. 24, que é a primeira Constituição. É meio chupada da americana, né? É meio chupada de um movimento liberal que aconteceu na Europa. A americana foi de grande influência, sobretudo nos direitos individuais, mas ela tem muito da americana. Tem um pouco da americana, mas ela realmente vem assim de um movimento liberal que tomou conta da Europa naquele momento. Então, tem a Constituição de Cádiz, de 1812, na Espanha. Depois, em 1820, Portugal criou uma carta constitucional que era similar ao que queriam implementar aqui no Brasil, só que Pedro I modificou. Ele era liberal, Pedro I? Totalmente liberal. Era liberal, totalmente liberal, sim. E claro que hoje em dia se fala liberal, o liberal não é contra o conservador, liberal é contra o progressista. O conservador é contra o progressista, desculpa, o liberal é contra o socialista, o conservador é contra o progressista. Então tem duas vertentes aí, uma vertente é mais econômica, outra vertente mais política, mas existem fatores liberais que incidem na política também. Então ele vinha dessa defesa da Constituição. A Constituição já era um movimento liberal, né? Quem é que queria criar uma Constituição com separação de poderes? E que o território e a política é entregue agora para a Carta Constitucional. Então foi a maior reforma agrária que aconteceu, foi a Constituição de 1824, porque ela o território deixou de ser da família e passou a ser da Constituição. Então agora a Constituição, com a separação de poderes que ali estava, aquilo que passou a reger o país e não a pessoa, o indivíduo. Então o movimento constitucionalista foi muito importante e Pedro I encabeçou isso. No Brasil ele fez a Constituição de 1824, quando ele foi para Portugal ele fez lá a Constituição de 1826, que era a réplica da nossa aqui, desculpa, mais tarde, 30 e depois, eu acho que foi 1826. Em Portugal. Em Portugal, então ele fez, 2 vezes ele fez Constituição. E ele e abdicou do rei aqui. Ele foi rei aqui e lá, né? Foi rei aqui, foi lá e abdicou dos dois. Foi completamente livre. Então ele era um aventureiro do momento ao mesmo tempo, mas uma força, uma dinâmica de fazer, de sintetizar 2 grandes movimentos. Também o cara tinha 20 anos, cara. 26 anos. Tinha 20 anos. O cara tinha 20 anos, era imperador. Imagina nós, com 20 imperador. Gente, imagina nós. Olha o Delari com 40 sem nada, olha como é que é. Pois é. A história do Brasil, esse período imperial, ele é muito bacana, né? Pena que a gente não estuda muito isso aí na escola, né? Ele passa meio... Eu acho que quem estuda o Brasil, ele tem as mesmas conclusões e que tanto há 100 anos atrás quanto agora, né? E, com relação ao Império Brasileiro. O que foi o Império Brasileiro no século XIX? No século XX, quem estudava o século XIX tem a mesma conclusão de quem estuda hoje no século XXI. Então, isso é uma consciência muito única. O que mudou foi a população e o que a população quer. Então, o eco dessa realidade, de certa maneira, em função do ruído que se tem das outras fontes de informação, essa realidade acaba conflitando ou acaba não entrando dentro do ciclo de ruído que existe aí em toda a mídia. Então isso acaba confundindo o povo brasileiro, na minha opinião. E você destoou, né? Muitos falam assim, mas a monarquia não fala com o povo brasileiro. Ao contrário, a monarquia fala sempre a mesma coisa. Não mudou nada. Os valores, qual é a missão, é quase que uma mula que você botou aquele tapa-olho, ele segue o trilho dele, não mudou nada. Muda talvez seja o exemplo errado aqui, mas é aquele que tem uma missão clara
E nunca vai sair dessa missão, porque essa missão vem também com um rastro muito importante de historicidade toda e tradicionalidade que ele precisa portar. Então ele segue essa linha. Agora, a população, ela destoa, conforme o momento ela muda, ela vai mudando. E hoje a gente sabe que a população brasileira, a opinião pública brasileira não está majoritariamente na questão monárquica. A questão monárquica é uma questão pequena dentro do escopo de popularidade hoje. Mas eu acho que com o resgate da nossa história, com a inserção aqui de alguns mecanismos no Estado brasileiro que dê a estabilidade que a gente precisa, quem sabe a gente chegue mais próximo de optar por alguma coisa semelhante, e talvez nem seja necessário ser um governante, como eu já tenho colocado aqui. Talvez só como símbolo. Você só reconhecer que, olha, no passado teve aqui a família que fez isso, e é pai de todo mundo, essa é a nossa origem, é uma origem bonita, é uma origem positiva, é disso que você vem, para te dar confiança para dar o próximo passo como país e como civilização. É uma referência. É uma referência. Se você ficar olhando para trás e falar assim, tudo era opressor, era tudo bandido, não, então você não vai conseguir dar o próximo passo evolutivo. Vai sempre ficar achando que você é um Zé Buscapé e nunca vai conseguir ter a confiança necessária para você exercer a liderança que eu tenho certeza que o Brasil é. E que o brasileiro é também. A gente está vendo isso em função do que os outros países dizem. Você vê o reflexo, a importância que todos dão para o Brasil, e a gente fica até embasbacado. Olha só como é que eles falaram bem do Brasil. Eles valorizam. Olha como é que o cara falou bem do Brasil. Mas é claro que falou bem do Brasil. E é claro que falou bem do brasileiro. Então a gente precisa ter essa confiança mais bem amarrada. É isso que está faltando. E o legal de ser brasileiro, quando você viaja, você vai para qualquer lugar do mundo que você for, você fala, eu sou brasileiro, o cara dá um sorriso para você. Isso aí. Isso é um negócio que a gente, né, que a gente tem que é a nossa orgulho, né? Isso aí. A gente tem orgulho dessa rir de nervoso, acha que vai ser assaltado. Não é não, não é. Vai para Portugal, bonitão. Volta para tua terra. Volta para tua terra. Volta para tua terra. O cara dá um sorrisinho e já fala, puta, lá vem vai pra Argentina. Deixa eu fazer o break rapidinho. Estamos aqui batendo um papo bacana também, ó. LP Braganca BR, que é o nosso querido Luiz Felipe que está aqui, que tem ideias aí para mudar a política do Brasil, e acho importante a gente estar trocando essa ideia com a população, com a nossa audiência também, de mudar o jeito que se faz política aqui no Brasil. Vai lá, Reginaldinho. Posso falar do vento da democracia que está soprando um pouco para o vento quente da democracia. Existe um vento da democracia. Se apoderando aí dos termos. Exatamente, que está indo para a direita. A gente está vendo Milei, Donald Trump. O Brasil aqui também nas prefeituras mostrou algum caminho. É isso mesmo. E eu quero saber qual que é a sua perspectiva do vento da democracia. Para que lado vai? Você vai para a direita ou vai para a esquerda? Não, para a esquerda não vai mais. Nos próximos ciclos eleitorais eu não vejo a esquerda se recuperando, porque as narrativas da esquerda estão todas esgotadas. Quais foram as narrativas da esquerda? Lá no passado, século XX, trabalhismo, estatismo, sindicalismo, o fascismo, o controle de tudo, de todos, né? Isso é que era a ideia central da esquerda do século XX. Muito bem. Aí, mais recentemente, qual é a esquerda nova? É o globalismo, globalista. Progressismo, toda a questão identitária, nessas causas de costumes, também de pensamento, de língua, o que falar, como falar, com quem falar, ou seja, menos liberdade de expressão. Então, essas são as vertentes da esquerda que estão mortas. Estão mortas. A população entendeu isso e não quer mais isso. Então, para resgatar isso, se ele só tem isso aí, não tem nada de novo no arsenal de narrativas para ser jogado em cima da população, isso aí já está natimorto. É o que eles estão até tentando resgatar agora. Você vê eles tentando resgatar o trabalhismo. Olha só, é o 6 por 1, ou vão acabar com o 6 por 1. Eles estão tentando se recolocar do lado... Colocar o trabalhador de volta na esquerda. Que o trabalhador deu uma despistada da esquerda, também viu que o melhor aliado dele talvez é aquele que gera emprego. Mas enfim, então eu não vejo a esquerda com essa força toda. Eu vejo o quê como força política? O Centrão. O Centrão que mama nessa burocracia central... muito grande, que vai querer escolher seus candidatos. Fazer, olha, esse aqui é a favor do sistema, esse aqui é o cara que é o bacana do sistema. E você vai ter a direita que é antagônica a esse sistema, que quer reformar o sistema para abrir o sistema, para deixar o sistema mais próximo da população, porque a força da direita hoje é a população. É exclusivamente a opinião pública. Então, é isso que a gente está vendo. Então, o que eu estou vendo agora para 26? Eu acho que espero que tenhamos aí partido ou partidos que consigam organizar-se
para receber essa demanda, ofertar candidatos, receber essa demanda de uma nova leva de candidatos reformistas para abrir o sistema brasileiro. Mas o vento do meio, do centro também, que ele tende para onde é a conveniência, né? Vai uma hora à esquerda, agora para a direita. A gente não fica também escravo de um sistema? Fica escravo do sistema. O meu alerta é sempre ter muito cuidado aí, porque o sistema, o Centrão, ele se amolda a qual é a narrativa do momento. Lembrando que o Centrão foi sempre esquerda, né? Exato. Ele adotava o que é o PMDB, o PSD, PSDB, tudo era de esquerda. Adotava, não, é pela justiça social, não, é pela igualdade social e para assistencialismo. Blá, blá, blá. Agora, como é que fica? Será que eles vão adotar a narrativa da direita? E se forem adotar, será que eles vão de fato implementar as reformas necessárias que a direita quer? Mas você sabe que eu acho? Que a dúvida aqui, e é uma dúvida importante, porque a população precisa estar muito mais afinada com o que é o quê. E acho que temos mais massa crítica de gente assim. Mesmo assim, ainda acho pouco. Precisamos crescer em 2 anos aí a consciência e temos que introjectar, na minha opinião, as reformas. Quais são as reformas? Vamos reformar a Previdência? Se não reformar a Previdência, o país vai continuar quebrando a cada 2, 3 anos. Está quebrado. Vamos reformar a Previdência, então. SUS. O SUS está funcionando? É um sistema único de saúde centralizado, estatal. Está funcionando? Corrupção saindo por tudo quanto é canto. Agora eles querem fazer o SUS da segurança. Imagina o que vai ser. Segurança agora. Querem centralizar a segurança. Já não funciona. Tudo que é centralizado. Não funciona. Previdência é centralizado. O SUS é centralizado. A questão da educação é centralizada. Você tem agora o assistencialismo é centralizado. As leis trabalhistas são centralizadas. Agora quer botar segurança. Pô, a reforma tributária ainda mais vai centralizar todos os tributos. Enfim, eles estão indo para o caminho que não funciona. Então eles estão indo para o caminho do que gera crise no Brasil recorrentemente. Então a direita precisa ser exatamente o oposto disso aí. Né? Então qual é o oposto disso? É descentralizar tudo. Descentralizar tributo, descentralizar assistencialismo, descentralizar o SUS, descentralizar tudo. Esse aqui é o saída. Que é o que o Trump pretende fazer lá. Exatamente. Agora, você não acha que lá, por exemplo, eu estava pensando, a esquerda, esse negócio do identitarismo, esse negócio do woke, né, que a gente fala do woke, eles exageraram tanto. Porque eu acho que o Trump ganhou também justamente pelo exagero dessa esquerda louca. Exatamente. Quer pegar a criança, porque o cara já não tinha mais onde ir. Aí pegava a criança para escolher sexo com 4 anos, entrar na casa do sujeito, entrava na casa do sujeito, entrava na escola, entrava na vida pessoal das pessoas. E eu acho que aí, por isso que eu digo, se você der poder para a população, ela sabe escolher o caminho. Sim, a coisa quando a população a população tem uma bússola na cabeça. Né? Ele sabe para onde ir. Agora, o problema é você ficar em uma assinatura. Aí, meu amigo, você nunca vai ter liberdade. Se não mudar a regra desse jeito que você está falando, que é o povo mandar mesmo, você vai sempre ficar na mão de alguém. Sim, verdade. Aí não vai ter mais liberdade de expressão, aí esquece. Exatamente. Né? E isso aconteceu muito nos Estados Unidos nesses últimos anos, antes dessa eleição. Como lá é um sistema aberto, você via as famílias se revoltando contra os quadros de professores. E lá eles podem destituir os professores do sistema público. Porque quem paga o sistema público são eles. É as famílias que pagam o sistema público. Então, eles podem destituir os professores que estão praticando essa cultura woke com o filhinho dele lá na escola. Veja o poder que tem. O prefeito também, o lance do recall, né? Eu dei a notícia que esses dias lá, uma cidade da Califórnia, de Oakland, demitiu o prefeito. Fizeram isso aí. Essa lei que agora essa lei absurda que você podia roubar, negócio. Então voltaram atrás. E o problema é que a gente aqui está decidindo essas leis de droga. Tá atrasando, né? Tá atrasado. Na Califórnia. A gente copia o erro. Exatamente. Mas copia com atraso. Esse é o problema. O Brasil é campeão de copiar coisa que dá errado. Na Califórnia, eles estão mudando a lei de droga. Estão voltando tudo. Tá voltando para trás porque não deu certo. E aqui a gente está falando que vai dar certo. Que vai proteger o criminoso. Que nossos drogados são conscientes. É isso aí. Impressionante. Contanto que isso caia na conta da esquerda, que caia na conta da esquerda, porque isso de fato aí faz o eleitor ter a sinapse.
O cara é de esquerda, o cara quer soltar criminoso, o cara não quer punir nenhum crime, o cara quer vulnerabilizar o ensino da minha criança, do meu filho. Ah, isso é esquerda. Ótimo. Se você teve essa consciência, muito bem. Agora vamos ter essa consciência ao contrário, para votar e ter pessoas certas ali no poder. Mas o apelo também que eu falo aqui, não é, tem essa questão técnica, né, da questão de você definir as pautas de reforma, vamos reformar o sistema e tal. Isso é importantíssimo. Agora, o que eu tenho notado que me preocupou um pouco, que eu não tive essa preocupação tanto assim antes, é que você tem muito desalmado que a gente está elegendo. A verdade é essa. E olha que eu sou uma pessoa, eu tenho fé e tudo, mas eu não sou extremado religioso. Mas quando você se depara com um monte de gente desalmada, sem coração, tomando decisão fria, contra justiça clara para a população, contra a abertura do sistema para a população, e se coloca com aquela frieza psicopata de não, nós é que sabemos, não pode abrir não, senão a gente perde o poder. Então, acho que a priori, mesmo que você incorra em erros em escolha ideológica, não erre em escolher uma pessoa que tem um bom coração e tem uma alma. Que é importante. Porque com esses a gente consegue dialogar. É isso aí. Muito bem, quero agradecer. Presença muito bacana hoje aqui. Sempre o papo é muito bom. Espero que você volte mais vezes para a gente tentar explicar esse negócio do voto distrital. Exatamente. Que é meio complicado ainda para a gente, que nós afegãos médios, entendermos. Mas aos poucos a gente vai entendendo como é que funciona esse negócio, que eu acho interessante você ter legal, né? Você ficar diretamente, você mandar recall, não gostou, tchau pessoal. É isso direito de remover. É isso aí, o servidor público. O servidor público tem que nos servir. Isso. Não a gente servi-lo. Delari, traz um café. É isso aí. Obrigado. Tá aí nas redes sociais, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança conversou com a gente.